Olá, amigos. Que a doce paz do amigo Jesus possa nos envolver neste momento. É com muita alegria que hoje, Dia dos Pais, nós estamos aqui reunidos para falar um pouquinho dessa pessoa que nos deu a vida. Que alguns ainda têm os seus pais junto consigo. Aproveitem a oportunidade. Alguns outros, os papais já partiram para o mundo maior e vamos elevar o nosso pensamento e o nosso coração, levando um abraço amoroso, carinhoso, agradecidos por ter nos dado a vida, por estarmos nesse dia reunidos. Vamos falar sobre a paternidade. Ter um filho representa, acima de tudo, uma missão, uma grande missão, e também significa que recebemos uma oportunidade. Eles vêm para nos ensinar. Primeiro que passam 9 meses guardadinhos, se preparando para vir a este mundo. Eles vêm para nos ensinar como amar. Depois levam mais ou menos 1 ano e meio, um aninho e meio, para andar, de 6 a 7 meses para falar. E nesse tempo vai despertando em nós amor e cuidado. Os animaizinhos acabam de nascer, já correm procurando o peito, já ficam em pé, alguns já saem correndo, outros saem nadando, voando. E nós, seres humanos, temos todo esse tempo para ensinar aquele que nos cuida a amar, despertando o Pai que há em cada um de nós. No lar, eles são educados pelos nossos exemplos, porque a maternidade ou a paternidade são magistérios sublimes. O lar é a primeira escola e os pais, os primeiros professores. A melhor escola do mundo é o lar. No filme do Jumanji, o personagem, o Alan, passa 26 anos preso naquele jogo, na selva, perdido na selva. E quando ele volta, ele percebe que ele está repetindo palavras e atitudes do seu pai, de quando ele desapareceu. Então, vejam a força do exemplo. Então, a melhor escola do mundo é o nosso lar. Devemos aprender a elogiar, declarar o nosso amor, pedir desculpas, se for o caso, se precisar, aprender a ver a beleza no cotidiano da criança que nos foi dada como oportunidade de crescer e aprender a amar. Às vezes, a ausência dos pais geram traumas nas crianças, às vezes levando aquele jovem até a delinquência. E receber filhos é uma excelente oportunidade de crescimento. Eu vou contar uma história que está num livro que eu não posso falar o nome, porque senão o autor vem atrás de mim querendo os direitos autorais, né? Então eu vou contar a história, mas eu não vou poder dar a referência do livro. Se alguém quiser depois, me procura que eu falo que livro que é. A história se intitula O Outro Lado. Desde a adolescência, eu brigava muito com meu pai. Parecia que a principal razão da minha vida era contrariar o meu pai. Um dia, já adulto, fazendo terapia, o meu terapeuta disse que já era tempo de mostrar para o meu pai o meu amor, de agradecer por tudo que ele havia feito por mim durante toda a minha vida. E não só ficar brigando com meu pai como um rebelde sem causa. Eu concordei e assumi esse compromisso de falar do meu pai, para o meu pai do meu amor na primeira vez
que nós nos encontrássemos depois desse fato com o terapeuta. E nosso encontro aconteceu no final de semana na casa dele. Eu já estava lá sozinho quando ele chegou. Era uma casa de campo. Almoçamos e a cada vez que eu chamava ele para iniciar uma conversa, eu não conseguia e mudava de assunto. Pai, o que é, moleque? Passa o sal, por favor. Pai, o que é, menino? Me passa a salada. Quando terminamos o almoço, ele foi dormir, como sempre ele ia dormir após o nosso almoço. Prometi a mim mesmo que falaria quando ele acordasse. Ele se levantou, como sempre, foi ajudar no galinheiro, fui cuidar do galinheiro. Eu acompanhei. Pai, o que é, menino? Passa o martelo. Voltamos para dentro de casa, lanchamos e o assunto estava travado na minha garganta. Como era difícil falar de amor para a pessoa que eu mais amava. Como era difícil mostrar sensibilidade depois de tanto tempo, eu parecendo frio, querendo parecer frio. Quando ele estava para ir embora, eu percebi que não dava mais para adiar. Eu pedi então que ele se sentasse e comecei a falar de toda a gratidão que eu sentia por tudo aquilo que ele havia feito por mim. E à medida que eu falava, as lágrimas começavam a rolar, o choro correu solto, aflorou uma súbita compreensão da sua maneira de me amar ao longo daqueles anos. Nessa época, eu já estava fazendo a faculdade. Então, eu já estava em condições de me sustentar, por isso havia dispensado a mesada que eu recebia do meu pai. Para minha surpresa, meu pai me interrompeu e disse: Filho, se você está precisando que eu volte a te dar dinheiro, que eu volte a te dar a mesada, tudo bem, filho, não tem problemas. A gente se aperta daqui e dali e acabamos dando um jeito, tá bom? Fiquei atônito, com raiva. Eu concluí que ele não compreendia o amor que eu sentia e estava só pensando em dinheiro. Fui embora, né? Voltei para minha casa com aquela sensação de que havia dado tudo errado. Meu terapeuta me convenceu de que eu havia feito a minha parte. Eu começava a deixar de ser prisioneiro do meu passado. O comportamento do meu pai representava a maneira que ele havia escolhido para viver, e não uma forma de me contrariar. Meu pai era assim, daquele jeito mesmo. Alguns meses depois, num sábado, nós ficamos novamente juntos, na casa dele. Almoçamos, ele dormiu, fomos lá, cuidamos do galinheiro, lanchamos. Meu pai se aprontou, nos despedimos, nos demos um abraço. Eu entrei, ele entrou no carro, não, ele tirou o carro da garagem, entrou no carro e de repente eu ouvi a buzina do seu carro e fui até a janela. E ele acenou para mim, me chamando, eu aproximei-me. E meu pai abriu o vidro e me disse simplesmente isso. Meu filho, sabe aquele dia? Aquilo que você me falou foi a coisa mais importante que já aconteceu na minha vida. E ele, ao completar essa frase, engatou a marcha e saiu voando. Então entendemos que os pais, muitas vezes, têm a dura tarefa, né, de trabalhar para sustentar a família, o pai aprende a ser pai quando lhe nasce o filho. Seria bom que a gente viesse com um manual de como cuidar dos filhos, mas esse manual, agora já até existem algumas informações por aí, mas o manual não vem com a criança. Então, como todos nós estamos aprendendo, vamos nos esforçar para tornar os nossos filhos pessoas melhores, pessoas mais felizes, pessoas cujo futuro não dependerá de nós, dependerá deles mesmos.
querer que nossos filhos sejam bons. Muitos pais dizem: ah, você tirou nota alta, não fez mais do que sua obrigação. Não, não. Nosso filho tem que ser tratado como nós tratamos as pessoas que têm autoridade sobre nós, porque o filho tem autoridade sobre nós. É ele que manda você levantar e trabalhar. É ele que manda você ir no mercado e abastecer a casa. É ele que manda você andar bonitinho e bem arrumadinho para que ele não se envergonhe. É ele que manda em você. Era isso nessa tarde. Não tem referência evangélica, porque eu tirei essa história de um livro que não é um livro espírita e nem é um livro evangélico. Eu espero de coração que nós possamos, a partir de hoje, de sempre, sermos melhores pais, nos esforçarmos para amar os nossos filhos. Porque existem filhos, como diz a história, frios, indiferentes, relutantes, mas com jeitinho, todos nós seremos excelentes pais. Muito obrigada a todos.